Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui à nossa apresentação, que está relacionada à culminância da disciplina de produção e uso de recursos didáticos, que foi ministrada pela professora Luciana Bertini, o professor Diogo Bezerra e o professor Leonardo Alcântara. Nós estaremos aqui fazendo uma apresentação do nosso recurso educacional, né? Então a gente vai tratar da elaboração, da apresentação e de uma avaliação do nosso recurso educacional, que trata-se da produção de um e-book interativo sobre a introdução ao estudo das soluções. Então espero que vocês acompanhem, que consigam compreender o que for apresentado e que gostem, sobretudo, do material que nós produzimos. Então convido a todos vocês a estarem comigo na tela do nosso computador. Vamos lá? Bom, chegando aqui até a tela do nosso computador, nós observamos a apresentação de slides que vai tratar da elaboração, apresentação e avaliação do nosso recurso educacional. Como já foi dito, é um e-book interativo sobre introdução ao estudo das soluções, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre o significado de e-book, né? Na realidade, o que é um e-book, né? Então, o termo e-book é a abreviatura de Electronic Book, né? Que na realidade significa livro eletrônico. Esse termo começou a ser usado na década de 70, né? Quando começaram as primeiras publicações sobre livros, sobre textos na internet, né? Segundo Mello e Júnior, a Association of American Publishers usa esse termo como sendo uma obra literária, né? No formato de objeto digital e que pode ser publicado ou acessado eletronicamente. Então, qualquer material com texto que pode ser publicado e acessado eletronicamente é considerado e-book, né? Bom, então quais são as vantagens de um e-book? Aqui a gente vai elencar algumas das vantagens, tá? Segundo Reis e Rosatos, propicia ao leitor diferentes mudanças e possibilidades na forma de ler, escrever, de modo a facilitar o acesso à informação. Então, uma das coisas que nos chama a atenção é exatamente essa questão do modo facilitador, né, que o e-book propicia, né, ao leitor, né? O leitor ele pode fazer leitura de diversas formas, diversas possibilidades, não se restringindo apenas ao uso do papel. E a gente vai ver quais são essas diversas possibilidades. Bom, outra coisa é a questão do mecanismo de busca interna que possibilita a pesquisa por palavras e expressões. Então isso aqui é um diferencial, né? Um facilitador no que diz respeito ao e-book em relação ao papel impresso, né, de livros, que a gente consegue fazer buscas por expressões, por palavras, por conceitos dentro do próprio livro, sem que não haja a necessidade de folheá-lo em busca, né, desse termo que nós estamos procurando. Outra coisa interessante que Procópio fala, né, é que a revolução dos e-books possibilita democratizar o acesso à leitura a um nível ainda mais abrangente e de uma maneira extraordinária. Então isso aqui é uma das coisas também que nos chama a atenção sobre a questão de possibilitar o acesso mais amplo à leitura. Outras vantagens que também o Procópio fala é que, como eu já disse, né, o acesso a inúmeros títulos, é possível um leitor conseguir ter acesso a vários títulos sem a necessidade de comprá-lo ou até de armazenar em espaços físicos. Navegação entre textos, é possível fazer de forma dinâmica essa navegação, coisa que o texto impresso não permite. Bloco de anotações, embora a gente consiga riscar um caderno, riscar um livro, mas o interessante do e-book, né, o fato de ser eletrônico, é exatamente porque é possível fazer um bloco de anotações à parte sem que isso polua visualmente, né, o texto. Economia de papel, né, sem dúvida nenhuma. Ajuste do tamanho, o papel, né, não permite que nós possamos fazer esse ajuste, a não ser que tenhamos uma lupa, né? Não está suscetível à deterioração, né, porque a gente sabe muito bem que o livro ele tem uma certa validade a depender do local em que está sendo guardado, o livro impresso, né? A umidade, alguns fatores, né, biológicos, etc., que podem deteriorar o livro impresso, coisa que não vai acontecer com o material digital, né? Grande capacidade de armazenamento, né? Que a gente consegue armazenar muitos livros em um pequeno local na nuvem ou uma pasta no computador, né? E não precisa de um local físico para guardar tanto material impresso.
A aquisição facilitada também, por exemplo, quando a gente quer comprar um livro, não precisamos esperar semanas por ele chegar em nossa residência. Ao clicar, né, a gente consegue obter esse material digitalizado, né? Compatibilidade com diversos aparelhos, a gente consegue fazer leitura de e-books não só no celular, como em tablets e computadores e etc. Bom, mas qual é a diferença entre e-book em PDF e um e-book interativo, que é o que nós estamos propondo aqui nesse trabalho, na apresentação desse recurso educacional, porque o nosso é um e-book interativo. Qual de fato é a diferença? A diferença mais clara, né, para possamos entender, é que o e-book em PDF nada mais é do que uma própria reprodução de forma digital do livro em papel, né? Então a gente vai ter o mesmo conteúdo, os mesmos textos e tudo. Porém, no e-book interativo, a gente pode agregar a ele muitas outras funções, como vídeos, áudios, animações e outras interações. Bom, então aqui a gente pode elencar alguns desses recursos que podem ser inseridos ao livro eletrônico, ao e-book. Então, por exemplo, o índice dinâmico. Quando se clica num índice, é possível ser direcionado a uma página que se deseja, tá? Então, dentro do próprio e-book eletrônico, né, do próprio livro eletrônico, que é o e-book interativo, a gente clica e é direcionado para onde queremos. Links e remissões, né, permite que o leitor vá de um ponto a outro, né, por meio de um link. Então, essa dinâmica de mudança de locais por causa do clicar em cima de um link, né? Então, pode ser um link externo ou interno. Então, esse que eu falei agora, né, dos externos, vai nos levar a páginas externas, como redes sociais, como um vídeo no YouTube, como uma outra página que está relacionada a um conteúdo, a um blog, etc. Elementos que mudam de cor são botões, né, que quando a gente passa o mouse em cima, ele vai mudar de cor. Outra coisa interessante é os elementos ocultos, né, que aparentemente não estão, né, visualizados, mas a gente tem uma possibilidade de clicar em uma imagem ou em alguma outra, um outro botão ou um ícone, né, que vai nos direcionar a alguma função. Os vídeos, né, que é muito claro, podem estar na própria página ou podemos ser redirecionados por meio de hiperlinks, né? Ilustrações, que são as imagens, fotos que estão dentro do próprio e-book ou também podem ser redirecionadas. As animações, né, que são por meio de gráficos, infográficos, imagens animadas e etc. Então, o nosso recurso educacional produzido é um e-book interativo cujo título é Introdução ao Estudo das Soluções. Vale ressaltar que esse e-book foi produzido na Book Creator, né, que é uma plataforma de produção de livros online. Também vale destacar, né, a licença, né, que está vinculada a esse produto, né, a esse recurso educacional, que é a licença Creative Commons, que nesse caso aqui específico, né, dessa licença que nós estamos colocando aqui, permite que outros autores possam criar e adaptar esta obra para fins não comerciais, desde que seja atribuído o devido crédito ao autor e que se licencie as novas criações sobre os termos idênticos. Então, quem quiser pode fazer uso desse material, desde que os termos, né, continuem sendo os mesmos e que haja um crédito devido ao autor. Bom, esse acesso pode ser realizado por meio de um link, né? Assim como também um QR Code. Bom, depois que nós clicamos naquele link, né, que estava na apresentação, nós somos redirecionados à plataforma onde consta o livro produzido, tá? Então aqui a gente tem a apresentação do nosso livro, aqui a nossa capa, né, Introdução ao Estudo das Soluções. Aqui na primeira página temos a apresentação do autor, né? Um pouco aqui da minha história acadêmica. Aqui nós temos a licença Creative Commons. Aqui também temos a apresentação do material, né? Dizendo que está relacionado a uma culminância da disciplina de produção ao uso de recursos didáticos relacionados ao programa de pós-graduação em ensino Renoem, né? Aqui também fala do público-alvo, né? Que são os professores, né? Um material de apoio para os professores nas aulas de química do ensino médio, então é direcionado também para os alunos, né? O professor ele tem a liberdade de passar o material para os alunos do ensino médio, tá?
Virando aqui, nós temos um sumário, aqui uma primeira interatividade que a gente pode mostrar aqui, como já foi explicado anteriormente, seria o sumário, né, que redireciona a página que nós desejamos. Por exemplo, se eu estiver aqui querendo acessar diretamente esse tópico coeficiente de solubilidade, eu posso vir aqui, clicar e vou ser redirecionado, né, à página exatamente que eu quero, sem necessidade de folheá-la, né? Ok, então esse foi o primeiro ponto interessante a ser tratado aqui desse e-book, tá? Como eu já disse, é um estudo relacionado à introdução às soluções, tá? E que nessa próxima página a gente tem a lista de ações, né? Que bem claro, né? Que você observa que nós temos um ícone que fala de áudio, né? Que vai... Quando aparecer esse símbolo, você tem a possibilidade de clicar e escutar o que está sendo dito. Esse símbolo aqui já representa algum hiperlink, alguma coisa que vai redirecionar você a uma página na web ou algum vídeo no YouTube, etc. Esse ícone já mostra aqui que temos um vídeo que pode ser assistido diretamente no próprio e-book. E esse outro ícone, que é um emoji, está falando que há uma necessidade de atenção maior naquele texto que está sendo destacado, tá bom? Passando aqui, a gente tem o início do conteúdo que vai falar exatamente sobre as soluções e como elas estão presentes, né, em nosso dia a dia. Aqui nós temos os conteúdos em destaque, tá? E aqui já temos uma outra coisinha que dá para a gente destacar, né? Temos outro ícone de ação aqui. Nesse caso aqui, temos apenas uma demonstração do que se trata, o que está sendo grifado, né? Por exemplo, aqui eu tenho o cloreto de magnésio, vai me direcionar para a estrutura, né, do cloreto de magnésio, como ele está sendo ligado, etc. Aqui nós temos os conceitos gerais e mais uma vez temos aqui um outro hiperlink que vai levar a uma explicação, por exemplo, agora num vídeo de YouTube sobre gases nobres, do que se trata, o que são, para o aluno que há muito tempo não tenha contato com esse assunto, possa resgatar e retornar, tá bom? Para dar aquela revisada. Aqui a gente tem uma explicação sobre mistura heterogênea, homogênea, soluções. Bom, aqui temos um vídeo que mostra que mesmo sobre agitação, água e óleo, no final das contas, continuarão sendo immiscíveis, né? Água e óleo. Que já é um exemplo do nosso dia a dia sobre solução, né? No caso, uma mistura homogênea, que é o suco de laranja. Aí aqui nós temos um destaque, né, sobre um conteúdo que a gente pode clicar e escutar, né, o que está sendo dito, né? Eu gravei, né, essas partes aqui em destaque com áudio, tá? A mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. O estudante que queira fazer uma escuta completa de todo o conteúdo, é possível fazê-la por esse ícone aqui. Então a gente pode clicar e vai estar sendo direcionada a uma leitura automática de todo o texto. 1.1 Mistura heterogênea, homogênea e solução. Diferentemente do que muitos acreditam, aqui também é possível parar, tá? Então a gente tem duas opções de áudio: escutar apenas aquilo que nós consideramos mais importante, que está sendo destacado no próprio e-book, ou fazer uma escuta geral, né? Clicar nesse ícone e vai haver uma leitura automática, né? Relacionada a todo o texto. É possível fazer a troca também do áudio, né? Por uma voz feminina, por exemplo. Então aqui vamos dando continuidade, temos mais tópicos, né, os tipos de soluções, mostra as soluções por meio de imagens. Aqui temos as interações intermoleculares, e temos aqui mais um vídeo que pode ser clicado e o estudante pode ter noção de como é que acontecem as interações entre as moléculas. Mais uma vez temos aqui alguns tópicos importantes que foram destacados aqui com hiperlinks que vão ser direcionados a umas páginas e alguns vídeos que vão explicar melhor cada assunto que for destacado aqui, tá? Da mesma forma, vai falar sobre polaridade, a apolaridade também. Temos alguns vídeos explicando o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar. Aqui temos um exemplo de solvatação, como é que a água solvata, né, cada um dos íons do NaCl, do cloreto de sódio. Outra coisa interessante aqui que a gente pode destacar agora no assunto de coeficiente de solubilidade é a possibilidade de colocarmos aqui alguns simuladores também, né? Aqui a gente pode falar sobre a concentração das soluções,
tá? Saturada, insaturada, supersaturada. A gente pode controlar aqui a quantidade de solvente, pode ser retirada. A gente pode também observar a concentração, né? A gente pode também observar a evaporação e várias possibilidades no que diz respeito à concentração das soluções, tá bom? Passando aqui um pouco adiante, nós temos a mostra aqui da diferença do que eu falei agora, né? Saturada, insaturada, supersaturada, coeficiente de solubilidade em tabela, né? Para a gente entender essa relação com a temperatura e os gráficos que são colocados, né, para que possamos entender em relação à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, né, daquele componente em água. Aqui nós temos um vídeo que mostra isso também, a dissolução do sal, e também mostramos que existem algumas exceções, né, no caso uma exceção no que diz respeito ao aumento da solubilidade em relação ao aumento da temperatura, e a gente vê que uma das exceções é o sulfato de césio, que se comporta como os gases, né? Que quanto maior a temperatura, menor é a sua dissolução. E a gente põe aqui também mais uma imagem mostrando a retirada, a saída dos gases com o aumento da temperatura, né? E a gente também faz uso de alguns memes, né? Para ficar mais engraçado, mais interessante. Aqui com a saída com a abertura do refrigerante, né, com a diferença de temperatura e pressão, né, o aumento da temperatura, diminuição da pressão vai provocar essa saída aqui, né. Também mostramos que os peixes conseguem respirar o oxigênio por conta desses fatores que nós falamos, né, de pressão e temperatura, e quando isso são alterados, né, o peixe pode ter muita dificuldade de respirar, ou seja, de ter contato com o oxigênio dissolvido na água, né? Quanto maior a temperatura, menor é essa dissolução, e isso implica diretamente na vida dos peixes, tá? E para encerrar, a gente encerra essa parte teórica, nós temos também um resumo de toda a aula. Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos. Né? Aqui eu preparei um vídeo para que os alunos possam ter, né, essa parte mais resumida e mais dinâmica. Nesse momento aqui estou falando sobre as misturas, as diferenças. Parado? Então fique aí, não saia do seu lugar, porque já vamos começar! O vídeo ele é todo repleto de animações, tá? Então tem os momentos em que eu estou falando, explicando. A miscibilidade. Mas também tem os momentos em que aparecem cloreto vídeos. de sódio e sulfato de magnésio. Como exemplo de solução sólida temos o latão, que é uma liga metálica composta de cobre, então a uma concentração inicial. Já uma solução concentrada sofreu uma diminuição de solvente em ambos. Para não ficar uma apresentação muito longa, então o vídeo ele é dividido em partes em que o professor fala, mas a maior parte tem animações e apresentações, para ficar um vídeo bem mais dinâmico, tá? A gente também coloca nesse e-book um experimento, né, sobre soluções, tá? Então, solução de saturada, saturada e supersaturada, um roteiro para o professor se guiar, né, e fazer esse experimento, e também um vídeo que acompanha esse roteiro, que no caso é uma explicação de como foi realizada essa prática. Eu sou a professora Jamile. Eu sou a professora Janine. Então essas professoras aqui vão estar, né, instruindo como será feita esse experimento, tá? Aqui também a gente faz também os exercícios, tá bom? Demonstra aqui que existem algumas possibilidades de se fazer exercício relacionado ao assunto que foi estudado. E por fim, a gente encerra com uma frase, né, bastante conhecida da Rosalind Franklin, que a ciência e a vida cotidiana não podem e não devem ser separadas, né? Então esse é talvez o maior incentivo para que continuemos a fazer esse tipo de trabalho, né? Relacionar todo o nosso conteúdo teórico com o nosso dia a dia. Então esse é o nosso e-book, tá? Bom, voltando agora para a apresentação mais uma vez, só que agora para tratar da avaliação do recurso educacional, tá? Então, nosso recurso educacional vai ser avaliado mediante as categorias de análises que estão presentes no material educativo, experiência de aprendizado, do autor Gabriel Kaplun. Primeiro, a gente tem que levar em conta que são 3 eixos, né, de análise. O primeiro eixo é o conceitual, que trata dos conhecimentos, conceitos e ideias centrais que serão abordados pelo material, tá? Então a gente vai focar nesse eixo sobre o que está sendo tratado dentro do material no que diz respeito aos conteúdos, né?
através dos quais se procurará gerar uma experiência de aprendizado. Então, se o conteúdo não está bem organizado, bem distribuído, bem escolhido, bem pontuado, então o aluno não conseguirá, né, atingir o objetivo principal, que é o aprendizado, né? O outro eixo é o eixo pedagógico, né, que, segundo o autor, é o principal eixo, né, por conta do fato dele mostrar o caminho, um percurso metodológico, né? Então, sem um percurso metodológico adequado, fica difícil de alcançar a aprendizagem. Então, o objetivo é evidenciar como a prática pedagógica é articulada entre o material e a forma de interação dos sujeitos. É como se fosse a parte metodológica do nosso material. E, por último, o eixo comunicacional, tá? Então, é a maneira com que o produto está sendo virtualizado, demonstrado, né, por meio dos símbolos, dos códigos, da forma de apresentação. Então o autor diz que esse eixo vai aglutinar a construção dos modos de fazer, chegar aos sujeitos, mensagem conceitual estabelecida. Então, de que modo esse material vai chegar aos sujeitos, de que modo os conteúdos irão chegar, né? Então, comunica o eixo conceitual com o eixo pedagógico. Para encerrar aqui, Kaplun fala sobre a necessidade de se fazer diversas coisas ou até mesmo mudar as possibilidades de apresentação para que se atinja o principal objetivo, né? Então, será preciso inventar histórias, criar personagens, inventar paisagens visuais ou sonoras? Será preciso compor canções, inventar brincadeiras, escrever cartas? Então, ele está falando das diversas possibilidades, mas não importa o que seja feito, o que importa é que o aluno consiga obter, né, esse acesso, consiga ter acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, tá? Então, em suma, a gente pode dizer que Gabriel Kaplun separa esses três eixos da seguinte forma: o eixo conceitual relacionado ao conteúdo, eixo pedagógico relacionado à metodologia e eixo comunicacional à forma de apresentação. Então, agora vamos ao nosso produto, né, ao nosso recurso. Bom, de acordo com o que nós vimos até agora, nós acreditamos que, no que diz respeito ao eixo conceitual, a apresentação conceitual da temática dos produtos educacionais. Acreditamos que essa apresentação é bem feita, né? É uma apresentação que trata dos conteúdos de acordo com os materiais clássicos, né? Os livros didáticos, né? Que a gente tem na bibliografia. Acreditamos que atendeu a esse quesito, tá? Presença de referenciais teóricos que embasam a apresentação da temática. A gente pode colocar uma ressalva aqui. Embora tenhamos utilizado um material didático consolidado, dentro do próprio texto a gente não faz menção aos referenciais teóricos, né? Talvez esse seja um problema nesse ponto. Contudo, é um material didático, né, que geralmente não se tem tantas referências dentro do próprio texto, tá? Diagnóstico dos cenários em que se encontravam os temas trabalhados. Lá no início, a gente até aborda, né, o direcionamento, né, do material, mas a gente não faz um diagnóstico do cenário, né, a necessidade de se trabalhar soluções, porque a gente entende que esse é um material didático e dentro dele não há necessidade de se tratar das pontualidades no que diz respeito às dificuldades dos alunos. Isso ficaria mais para um artigo científico ou algo do tipo. Eixo pedagógico, identificação dos sujeitos, como eu já falei para vocês nesse momento, a gente deixa bem claro no início que são direcionados aos professores, né, como material pedagógico, e também para os alunos, se esses professores assim desejarem. Sequência lógica da apresentação dos temas, a gente faz uma sequência do conteúdo de uma forma mais simples, mais relacionada ao dia a dia, ao cotidiano, e assim vai aos poucos aumentando o nível conceitual, né? Então acredito que há uma sequência lógica. Apresentação de situações problemas, né? A gente sabe que tem várias situações que foram vistas nesse momento em que se trata de coisas bem acessíveis e de uma aplicabilidade considerada dentro do nosso material, tá? Eixo comunicacional, categorização dos produtos educacionais. A gente deixou muito claro desde o início que se trata de um livro digital, né? De um e-book, tá? Apresentação do conteúdo por meio de figuras, desenhos. Então é uma das coisas que mais chama atenção nesse e-book, é o fato de apresentar muitas figuras, muitos desenhos e etc. Utilização de linguagem simples, como já ressaltei aqui, a gente pega o material que está em uns livros clássicos e tenta deixar de uma linguagem mais simples e mais acessível.
Garantia de acessibilidade à informação para pessoas com deficiência visual. Já foi deixado bem claro lá que temos várias possibilidades de colocar áudio, né? Tanto áudio específico para um conteúdo, como também para todo o livro. E, por fim, estrutura da apresentação dos conteúdos relacionados aos temas. Então, nós acreditamos que dentro de todo o corpo do e-book, o tema e os temas estão bem distribuídos, bem organizados e bem apresentados. E, por fim, nós encerramos a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e tenham gostado do material que nós apresentamos. Agradeço a paciência e a atenção de todos. Um grande abraço.